Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Professor Valdívia Resolve. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a visão. Você sabia que quando a imagem se forma dentro do nosso olho, ela se forma de ponta cabeça? O quê? Como? É isso que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje. Introdução à óptica geométrica. Bora lá? Então, olá pessoal, falando mais um pouquinho sobre a introdução à óptica geométrica. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ótica. E do óptico do grego vem da visão. E óptica é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à luz, à visão. Porque para a gente enxergar, obviamente que não basta menos os nossos olhos ser biologicamente saudáveis. A gente precisa de um agente físico capaz de sensibilizar os nossos olhos. Esse agente físico é a luz. Então a luz, a partir de agora para a gente dentro do estudo da física, é um agente físico capaz de sensibilizar os nossos olhos. Tudo bem? E dessa forma a gente tem o princípio da visão. Para a gente enxergar um objeto, alguns elementos têm que estar presentes no ambiente. São eles: uma fonte de luz primária, uma fonte de luz que emana luz própria, uma fonte secundária, um objeto que seja capaz de refletir essa luz. E a gente precisa de um observador. Olha o nosso Valdiviazinho aqui, todo de boa aqui, tá? Então, qual que é a ideia? A luz, ela é emanada pela fonte primária. Eu emano raios de luz, que a gente vai entender o que significa cada um desses elementos logo mais. Esses raios de luz refletem na minha fonte secundária e retornam aos meus olhos, sensibilizando-os e possibilitando que eu enxergue alguma coisa. Tudo bem? Então, para a gente entender um pouquinho desse conceito, a gente vai falar separadamente de cada um desses elementos, começando pelos raios de luz. E dentro da óptica geométrica, raio de luz nada mais é do que uma representação linear, uma linha, um desenho, que represente graficamente um desenho, que mostre para a gente o que é a trajetória, o caminho que a luz faz. Então, como que é representado o nosso raio de luz? É uma reta com uma setinha ali no meio. Então essa reta com uma setinha no meio é o nosso raio de luz. Se a gente tiver um conjunto de raios de luz, esse conjunto recebe o nome de um coletivo. O conjunto de raios de luz chama-se feixe de luz. Então basicamente a gente tem três tipos de feixes luminosos. O primeiro deles, o feixe divergente, que começa num ponto comum e se espalha. O exemplo disso é, por exemplo, o farol de um carro, que ele começa na lâmpada e se espalha, iluminando uma grande parte do ambiente. O feixe convergente, aquele que vem de vários lugares e se juntam num ponto só. Um exemplo disso é uma lupa, que ela concentra os raios do sol para queimar, por exemplo, uma folha de papel. E por fim eu tenho os feixes paralelos. Os raios de luz são paralelos aos outros, por isso paralelo, feixe paralelo. E um exemplo disso é o laser. Se a gente pegar um laser, aquela ponta tem vários raios de luz, a gente é lógico uma representação gráfica, e eles saem um do lado do outro, ele nem aumenta nem diminui. Então a gente fala que é um feixe paralelo. Tudo bem? Bora lá, continuando então. A segunda coisa que a gente precisa entender desse conceito, os elementos básicos da óptica geométrica, é a fonte luminosa. E a gente basicamente tem dois tipos de fonte luminosa na natureza. A primeira delas, chamadas primárias. As fontes primárias são aquelas fontes que emitem luz própria. Então são exemplos de fontes primárias. Está aí, ó, uma animaçãozinha, um solzinho todo belezinha, chacoalhando no céu. O sol é uma fonte primária, porque ele é uma estrela, ele emite luz própria. Uma vela que tem a chama de fogo emitindo luz própria. Uma lâmpada emite luz própria. Agora, as fontes chamadas secundárias são aquelas fontes também chamadas de corpos iluminados. São aquelas corpos e objetos que refletem a luz de outras fontes. Um planeta é uma fonte secundária. Um papel é uma fonte secundária. Um carregador é uma fonte secundária. Beleza? Então qualquer objeto que não emita luz própria é considerado fonte secundária. Dentro das fontes primárias, existe uma subclassificação. Elas podem ser chamadas de fontes primárias incandescentes. E são fontes primárias incandescentes todas aquelas fontes primárias que têm temperatura
superior a 500 graus Celsius. Aí você vai virar para mim, Valdívia, eu vi num livro que é 300, 400. Esse valor pode variar de um material didático para outro. O que é importante é saber que corpos com altas temperaturas, fontes primárias com altas temperaturas, são fontes primárias incandescentes. Tudo bem? E a segunda classificação de uma fonte primária, uma subclassificação, são as fontes luminescentes. São aquelas fontes que emitem luz, só que tem uma temperatura baixa. Por exemplo, uma lâmpada LED. Uma lâmpada LED, se você pega nela, ela não queima a sua mão. Uma lâmpada LED é uma fonte primária considerada luminescente, porque tem baixa temperatura, beleza? Ainda dentro agora da classificação das luminescentes, acabei de falar da lâmpada LED, a gente tem duas subclassificações. A gente tem as fontes primárias luminescentes fluorescentes, que são aquelas fontes de luz que emitem luz quando se encontram sob a ação da causa emissora. Então, por exemplo, uma lâmpada, a tecnologia antecessora à lâmpada LED, a lâmpada fluorescente, era uma fonte primária luminescente fluorescente. Por quê? Porque ele emitia luz enquanto você tem presença de eletricidade. Quando a eletricidade corta, eu corto a eletricidade, a lâmpada apaga, tudo bem? Agora, eu tenho fontes primárias luminescentes fosforescentes, que são aquelas fontes que emitem luz durante um tempo após cessar a fonte causadora, a fonte excitadora. Um exemplo disso são aquelas pequenas estrelinhas que a gente cola no quarto da gente quando é criança, quando é adolescente, para ficar bonitinho. Então você desliga a luz do quarto e fala assim, eu vou esperar apagar aquela estrelinha até eu dormir, e você já apagou. Você não consegue ver ela apagar. Por quê? Ela continua emitindo luz mesmo após cessar o agente excitador. Tudo bem? Continuando então para a próxima ideia. A terceira coisa que a gente tem que ter em mente é que essas fontes primárias, elas têm um tipo de luz emitida. É o que caracteriza as cores dessas fontes. Então essas fontes primárias, elas podem ser as chamadas monocromáticas, essas fontes, tipos de fonte. Esse tipo de luz emitida pode ser classificado como monocromática, que tem uma só cor. Então eu tenho uma lâmpada azul, por exemplo, nosso amiguinho, ó, nosso laser aqui apontando. Eu tenho um amiguinho observando uma luz azul, ele enxerga então o azul, certo? Se ele tiver uma visão saudável, não tiver problemas ópticos para interpretar cores, tudo bem? Agora, se essa fonte de luz ela emite múltiplas cores simultaneamente, elas são chamadas de fontes policromáticas. Então ela emite todas as cores ao mesmo tempo, chamada de a junção de todas as cores é a luz branca. Se eu decompor essa luz branca por um prisma, por exemplo, olha a nossa imagem aí, eu tenho os arco-íris, as 7 cores do arco-íris, que podem ser classificados como VLAVAV. O que é o VLAVAV? Pega sempre a primeira letra. Vermelho, alaranjado ou laranja, amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Pegando as primeiras letras aqui, o VAVAV. Se você quiser usar com L em vez de alaranjado, usar laranja, você pode falar VLAVAV. Tudo bem? Importante. Essas cores do arco-íris, professor, tem que memorizar? Não tem? É importante saber, tá bom? Então, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. VAVAV. Memoriza isso aí. Beleza? Continuando então, lembrando, fontes primárias, secundárias, tipo de fonte, tipo de luz emitida, ou monocromática, uma cor só, ou policromática. Beleza? A luz do sol, por exemplo, é uma fonte policromática. Ela tem todas as cores nela. Se a gente decompor a luz solar, a gente consegue enxergar as cores do arco-íris. Além da fonte do tipo de luz emitida, a gente também tem os meios ópticos. A gente tem basicamente hoje 3 tipos de meios ópticos por onde a luz se propaga. O primeiro deles é um meio transparente. Ele permite a visão nítida do objeto, permite a passagem da luz sem nenhum problema. E um exemplo de fonte transparente é o vidro. Ó, um exemplo aqui, eu tenho um verdinho aqui quadrado, um vidro. Ele não impede de ler as letras que estão aí no nosso painel. Agora, o segundo meio de propagação da luz, ou meio óptico, é o meio translúcido, que ele impede parte da visão, ou ele não permite a visão nítida do objeto, ou ele impede a luz de propagar de alguma certa forma. Um exemplo de um meio translúcido é o papel de seda.
Você consegue ver através, mas você não vê nitidamente, tudo bem? E o terceiro meio, obviamente, é o meio opaco. Ele não permite a passagem da luz, tudo bem? Ele não permite a visão do objeto. Um exemplo disso é a madeira, o concreto, sempre um material que é composto. Professor, uma cadeira é um meio opaco? Na cadeira é um objeto. Ela é feita do quê? Ela é feita de plástico, ela é feita de ferro. Então, ferro e plástico são meios opacos. Com isso, entendendo os elementos básicos da óptica geométrica, a gente começa a falar um pouquinho dos princípios que regem essa disciplina. Então, o princípio da propagação retilínea é o primeiro princípio da óptica geométrica. E o que diz o princípio da propagação retilínea? Nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Então, toda vez que eu tenho um meio homogêneo, distribuição uniforme de matéria, por exemplo, o ar, e transparente, a luz se propaga sempre em linha reta. E detalhe, ó a observação, ó, óculos de observação aí na tela. Professor Girafales, me permite fazer uma observação? Sim. Muitos fenômenos são explicados pela propagação retilínea da luz. É o caso da câmara escura de orifício. Lembra que eu falei que a imagem se forma no nosso olho de ponta cabeça? Está aqui na câmara escura de orifício. A gente vai explicar como funciona. A formação da sombra e da penumbra e a ocorrência de eclipses. Tudo bem? Então, por exemplo, câmara escura de objeto. O que é uma câmara escura? É o princípio da máquina fotográfica, é o princípio de funcionamento do olho humano. Você tem uma câmera completamente vedada, apenas um furo para a entrada da luz. Você incide uma fonte primária sobre o objeto, ele reflete a luz, e quando a imagem se forma no fundo da câmara escura, forma uma imagem invertida. Tudo bem? O segundo exemplo aí é o nosso princípio de sombra e penumbra. Então, se eu tenho fontes, dependendo do tipo de fonte que eu tenho, eu posso ter um cone de sombra, eu posso ter regiões onde tem sombra e regiões onde tem penumbra. E por fim, o terceiro exemplo é o eclipse solar, fenômeno astrológico. Desculpa, fenômeno astronômico. Não confunda astrologia com astronomia. Fenômeno astronômico que causa uma visão parcial do Sol ou ainda uma visão parcial da Lua, tudo bem? A gente deixa de ver o objeto refletindo a sua luz. No fenômeno do eclipse solar é mais raro, o fenômeno do eclipse lunar é mais cotidiano, acontece algumas vezes durante o ano. Tudo bem? A gente vai explicar caso a caso. Vamos falar um pouquinho então do princípio da propagação retilínea, agora no exemplo da câmara escura. Então temos aqui na tela uma vela, emite luz própria, fonte primária, incandescente. Eu tenho aqui uma caixa, no fundo da caixa tem, por exemplo, um papel de seda, onde vai se formar a minha imagem. Tudo bem? Primeiro passo, toda vez que a gente tem uma câmara escura de orifício, a gente tem que entender que raios de luz partem da vela em direção e somente entram na caixa aqueles que tiverem o ângulo perfeito para passar pelo orifício. Então o primeiro raio de luz, ó, coloquei aí na tela, ele sai da pontinha da vela, passa pelo orifício e bate no fundo da caixa. Eu tenho infinitos raios de luz saindo dessa vela, eu vou usar 3 como exemplo. O segundo parte do meio da vela, entra no orifício e aparece no fundo da caixa. E o terceiro raio de luz parte da base da vela, passa pelo orifício e ele aparece lá no topo da caixa. O que isso acontece então? Os raios que estão na ponta da vela, no topo da vela, vão aparecer na parte mais baixa. E os raios de luz que estão na parte da baixo da vela vão aparecer na parte mais alta. O que isso vai acontecer com a formação da imagem no fundo da caixa? Se o topo da vela aparece na parte mais baixa e a parte de baixo da vela na parte mais alta, isso significa que a minha imagem vai se formar dentro da caixa de ponta cabeça. Esse princípio é o mesmo princípio do nosso olho humano. Você está enxergando um objeto, no fundo do seu olho, a imagem se forma invertida. Pô, mas professor, por que eu enxergo tudo normal? Porque o seu cérebro faz o papel de corrigir essa imagem invertida. Então, ao longo da sua vida, o cérebro é treinado para se programar e conseguir interpretar essa imagem invertida. Primeiro, a imagem entra no seu olho, é transformada em pulsos elétricos e vai para o seu cérebro que interpreta esses pulsos elétricos da forma necessária. Tudo bem? Então eu tenho aqui o nosso princípio. Só que como a gente está falando de um princípio que o objeto e imagem se formam,
eu posso ter um objeto grande formando uma imagem pequenininha. Então, eu vou ter que começar a fazer uma análise matemática dessa câmara escura. Então, vamos para o segundo slide aqui, ó. A câmara escura. Eu tenho aqui minha vela, os 2 raios de luz já aqui, e a imagem lá dentro. Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração, o tamanho do meu objeto. Dependendo do tamanho do meu objeto, vai depender do tamanho que vai formar a imagem lá dentro. Mas é só do tamanho do objeto? Não, o tamanho da imagem também vai ser relevante. Só que a posição entre a imagem e o orifício vai me dar a distância entre a imagem e a posição do orifício. Essa distância na física a gente geralmente chama de pelinha. Vamos acostumar com essa nomenclatura porque ela vai aparecer mais na frente no estudo de espelhos esféricos. Então, pelinha é a distância entre a imagem e o orifício da câmara escura. E a distância entre o orifício e o objeto é chamado de P. Professor, por que P? Porque é a abreviação da sigla posição. Opa! É a abreviação da sigla posição. Tudo bem? Vendo isso aqui, a gente repara que se forma aqui 2 triângulos. Olha só, coloquei um triângulo azul aqui para representar. E agora aqui um triângulo vermelho. Esses triângulos podem ser semelhantes, porque eles estão formados pelas mesmas 2 retas que se cruzam. Então, da matemática, por semelhança entre os triângulos azul e vermelho aqui na nossa imagem, eu tenho a seguinte relação. A base do triângulo azul dividido pela base do triângulo vermelho é igual à altura do triângulo azul dividido pela altura do triângulo vermelho. Isso é a forma que a gente compara semelhança entre triângulos. O professor poderia comparar a base com a altura do azul com a base da altura do vermelho? Poderia, não tem problema nenhum. Dentro do estudo das câmaras escuras, a comparação que você fizer é válida, tudo bem? E dessa forma a gente tem a relação. Qual que é a base do triângulo azul? É o tamanho da imagem, representado pela letra I. A base do triângulo vermelho é o tamanho do objeto, representado pela letra O. A altura do triângulo azul é representada pela letra P'. E a altura do triângulo vermelho é pelo P. Então a gente tem uma formulinha aqui. Essa fórmula é constante o tempo todo? Não, ela vai depender de como eu comparo meus triângulos. Posso ter triângulos formados pelas mesmas junção, eu posso ter triângulos formados por projeção. Por exemplo, comparar a altura de um prédio com uma haste que eu coloco no chão e sendo só o elemento que faz esse raio de luz. Tudo bem? Então vocês vão ver isso nos exemplos de exercícios. Acompanhe os exercícios. Editor, a mão que controla esse universo satoide, coloca aí uma caixinha aqui, ou aqui eu não sei aonde estarei, coloca uma caixinha aí para mostrar pro pessoal o vídeo que vai levar pros exercícios, beleza? Agora, o canal está importante. Nós temos uma mão que controla tudo, nós temos uma direção de arte, né? Satoide é com você. Bora lá. Continuando. Então a gente tem que entender também agora o conceito ainda dentro do princípio da propagação retilínea de sombra e penumbra. Então sombra é considerada a região do espaço onde apresenta ausência total de luz. E penumbra é onde tem luz parcial. E, em geral nós temos 2 casos de sombra e penumbra. Quando a gente tem uma fonte pontiforme, ou seja, uma fonte de luz que é muito menor que o objeto que tampa a passagem dessa luz. Então quando a fonte é pontiforme, atrás do meu anteparo forma-se uma sombra, porque eu não consigo ter várias fontes, eu não tenho vários pontos aonde saem raios de luz. Tudo bem? Agora, se eu tenho uma fonte extensa, o tamanho da fonte é relevante em relação ao meu anteparo, eu tenho 2 raios de luz, por exemplo, saindo do ponto A e 2 raios de luz saindo do ponto B. Olha só, do ponto A eu tenho aqui 2 raios de luz e do ponto B eu tenho 2 raios de luz. Ponto A em vermelho, ponto B em azul. Reparem que exatamente atrás do anteparo não chega a luz. Esse ponto, esse ambiente, é onde eu tenho sombra projetada. Agora, nessa região eu consigo ter raio azul e vermelho chegando aqui. E nessa região eu consigo ter raio azul e vermelho chegando aqui. Então nessa região a luz chega parcialmente. Nessa região eu tenho então penumbra. Tudo bem? Ficou clara a diferença entre sombra e penumbra? Sombra, só tem sombra sozinha quando eu tenho fonte pontiforme. Penumbra eu tenho quando eu tenho uma fonte extensa, então eu tenho mais de uma fonte, por exemplo, causa-se penumbra. Ok? Bora lá. Princípio da propagação retilínea agora no eclipse. Ó, temos um exemplo aqui de um eclipse. O Sol, a Terra e a Lua.
Quando a Lua consegue ficar exatamente entre o caminho da luz em direção à Terra, é quando a gente tem formação de eclipse solar, tudo bem? E como que funciona esse eclipse solar? Olha só, a Lua, em um dos dias do ano, ela conseguiu fazer uma volta que exatamente numa região onde seria dia, ela vai passar e vai tampar parte da luminosidade. Então, como o Sol é muito maior que a Lua e que a Terra, a gente considera o Sol como uma fonte extensa. Então eu vou ter região de sombra, eu vou ter região de penumbra. Olha só, nesse ponto aqui, aonde está exatamente atrás da Lua, eu vou ter um eclipse total. Eu vou tampar toda a luz do Sol. Agora, vai ter regiões que a luz não vai ser tampada completamente. Eu vou ter uma região de penumbra. E nessa região de penumbra eu vou ter os eclipses chamados parciais. Por isso que é tão raro ter um eclipse solar. Você lembra qual que foi o último eclipse solar que você viu, ou que você noticiou, ou que você viu aqui do Brasil? Ó, a gente está no Brasil. Você lembra do último? Marca aí nos comentários. Nem eu sei quando foi o último eclipse solar do Brasil. Você sabe quando vai ser o próximo? Também não sei. Marca aí nos comentários. Beleza? Agora, e se eu tenho um eclipse lunar? Como que funciona? O eclipse lunar é quando a Lua ela entra numa região onde a Terra tampa a luz do Sol. Porque para você enxergar a Lua, o Sol ilumina a Lua e o reflexo bate aqui na Terra. Só que se a Lua entra exatamente no caminho da luz do Sol para a Lua, causa o eclipse. Então eu tenho eclipses lunares. E nesse caso, eu não consigo ver da Terra eclipse parcial lunar. Ou eu tenho eclipse lunar, ou eu não tenho. Então, nesse caso, ó, a gente tem aqui bem na Lua sombra, então a gente não vai ver a Lua naquele dia de Lua cheia que seria. E aqui tem regiões de penumbra. E essa aqui é a trajetória da Lua, tudo bem? Tranquilo? Segundo princípio da óptica geométrica, vimos vários exemplos do primeiro. Princípio da independência dos raios luminosos. Quando dois ou mais raios se cruzam, continuam tendo após o cruzamento as mesmas propriedades, como cor, direção e sentido de propagação. Não, raio de luz não é um sabre de luz que quando se cruza, ele faz um on e bate um no outro e corta cabeças. Raios de luz são elementos, entes físicos que se propagam mesmo quando se cruzam. Então eu tenho aqui, por exemplo, raios azuis, luz azul e luz vermelha. Desculpa, luz laranja. Quando eles se cruzam, talvez no ponto de cruzamento eles misturem a cor. Não importa. O que importa pra gente? Importa que eles continuam propagando como se nada tivesse ocorrido. Tudo bem? É, por exemplo, uma pessoa que você encontra na balada. Encontrei, abracei e continuei caminhando. Né? Quando existia balada, saudades, né? Daquele momento que a gente podia aglomerar. Olha que saudade. Então, bora lá. Continuando. Princípio da independência dos raios luminosos. Terceiro princípio. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Então, o terceiro princípio diz: a trajetória de um raio de luz não depende do seu sentido, ou seja, se a luz segue no caminho certo de uma fonte A para o observador B, ela fará o mesmo caminho, caso parta de B para A. Tudo bem? Então a luz é reversível. Então lembra, se eu estiver na academia malhando, né, olhar pelo espelho uma pessoa, aquela pessoa que você está olhando também vai conseguir te observar. Não adianta esconder atrás da anilha, ela também te observa, tudo bem? Então olha aqui um exemplo. Uma pessoa dirigindo o carro, olha pelo retrovisor e vê a passageira. Se ele consegue ver a passageira também consegue ver o observador. Tudo bem? Ó, parece que pintou um clima aqui, né? Então, trocaram olhares. Beleza? Terceiro princípio, o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Agora, já que a gente falou dos princípios, vamos falar um pouquinho de cores. Você sabe como forma a cor? Então a ideia é o seguinte. Primeira coisa, para a gente ter a cor, como vemos, é uma característica que depende de 3 fatores. Primeira delas, da luz refletida difusamente por um objeto. O segundo fator, do tipo de luz que incide sobre ele. E o terceiro fator, da sensibilidade dos nossos olhos em relação à luz refletida. Então esse terceiro elemento aqui, por exemplo, uma pessoa daltônica não vai enxergar a cor da mesma forma que outras pessoas. Ela tem uma questão da sensibilidade dos olhos delas em relação às cores. Mas como funciona o princípio físico para a observação de cores? É o seguinte: toda luz que vem do Sol é uma luz policromática, eu falei para vocês. Se essa luz policromática ela incide, por exemplo,
num objeto da cor verde, todas as outras cores serão absorvidas. O processo de absorção vai ser tratado logo em seguida, tudo bem? E somente o verde vai ser refletido, porque aquele objeto é da cor verde, ele só reflete a luz da própria cor. Então, se eu iluminar com uma luz policromática uma camiseta verde, eu vou enxergar o verde. Se eu iluminar com uma cor policromática, uma fonte de luz policromática, um objeto vermelho, ele vai absorver todas as outras cores e refletir somente o vermelho. Isso vale para 7 cores que a gente viu lá atrás, o VA-VAV. Mas e se for uma cor que não é daquelas 7 cores do arco-íris? Por exemplo, a cor magenta. Olha que luxo. Quando eu tenho uma cor que é diferente daquelas, é porque parte de 2 ou mais cores refletem simultaneamente. Então ele absorve uma parte e reflete outra. Então o magenta é a composição da luz vermelha e da luz azul. Tudo bem? Professor, mas e como funcionam os demais objetos? Olha só, a cor branca, por exemplo. Por que eu sei que uma camiseta é branca? Ela é branca porque ela reflete todas as cores igualmente. E como que o que é um objeto da cor preta? O preto, a cor preto, é um objeto que absorve todas as cores. Então, se eu absorvo todas as cores dessa luz policromática, eu não enxergo cor nenhuma, eu enxergo a cor preta. Detalhe importante, se eu iluminar um objeto verde com uma luz policromática que não seja verde, amarelo, vermelho, azul, ele não vai refletir essas cores. Então, o que eu vou enxergar? O objeto é verde, mas eu vou enxergar a cor preta, porque ele não reflete cor alguma. Ficou claro isso aqui, pessoal? Toma muito cuidado, vários exercícios vão tentar fazer pegadinha com vocês com relação às cores. Beleza? Espero que esteja claro. Qualquer coisa a gente tira dúvidas nos exercícios. Satoide, coloca a caixinha de exercício aí. Bora lá. Fenômenos ópticos. Vamos entender um pouquinho desses fenômenos que eu já citei anteriormente, mas a gente vai citar agora com mais propriedade. Quando a luz propagando-se em um meio 1, por exemplo, o ar incide numa superfície S, um espelho, um pedaço de vidro, uma mesa. Ele separa o meio 1 de outro meio 2. Por exemplo, eu tenho um pedaço de vidro que separa o ar da água. Pode ser o meio 1 água, o 2 o ar, o 2 a água, o 1 o óleo, o 2 a água, não importa. Eu tenho 2 meios distintos. Opticamente diferentes, poderão ocorrer 3 fenômenos luminosos. São eles. Então vamos colocar aqui antes de falar dos fenômenos. Eu tenho uma superfície S que separa o meio 1 do meio 2. Está aqui embaixo. E eu tenho uma luz incidente sobre essa minha superfície S, beleza? Eu posso ter, quando isso acontece, 3 fenômenos. O primeiro deles, a reflexão da luz. O segundo, a refração da luz. E o terceiro, a absorção. Lembra que eu falei agora há pouco? Vamos explicar com mais calma o que é absorção. Primeiro fenômeno óptico, reflexão. A reflexão ocorre quando parte da luz incidente na superfície S retorna ao meio 1. Então, olha só. Eu tenho a luz incidente chegando no meio 1, na superfície. Em vez dela atravessar, ela retorna ao meio 1. Então, eu tenho a luz incidente e a luz refletida. Isso aqui é um processo de reflexão. Tudo bem? É reflexão de pensamento? Não, é reflexão física, óptica, beleza? Segundo fenômeno físico, a refração. A refração ocorre quando parte da luz que incide na superfície S passa a se propagar para o meio 2, mudando o meio de propagação. Então, olha só, eu tenho a luz incidente no meio 1, meio 2, e eu tenho o caminho previsto que ela faria se ela não mudasse de meio. Quando a luz muda de meio, ela pode também mudar o seu sentido de propagação. Aliás, sentido não, sua direção de propagação. O sentido continua sendo, digamos, o mesmo, está indo para o mesmo lugar. Só que eu mudo a direção. Olha aqui os raios, aqui, ó, eles diferenciaram em relação àquele. Eles sofreram uma refração, eles sofreram uma angulação em relação ao que eles entraram na superfície. Tudo bem? Então essa luz aqui é a luz refratada. Professor, isso ocorre sempre? Não, quando a gente tratar de refração, eu vou explicar quando que ocorre desvio na trajetória da luz, tudo bem? Mas aqui fica um exemplo para vocês já irem se assimilando. E o terceiro fenômeno óptico é a absorção. O que acontece então? A absorção é quando parte da luz não atravessa o meio nem volta ao meio de origem. Ele simplesmente é absorvido pela superfície S, que transforma essa luz, por exemplo, em calor. Ela sofre um aquecimento por quando absorve essa energia. Então, olha só, eu tenho a luz incidente, esses 2 raios aqui tiveram reflexão,
que também tiveram refração, refratadas. Professor, pode ocorrer? Pode. Esses dois fenômenos, reflexão e refração, podem ocorrer simultaneamente. Não só eles, os três. A absorção aqui está ocorrendo no primeiro raio. Nem refletiu, nem refratou, ficou ali na superfície. Então a superfície absorveu parte dessa luz, transformando em calor. Então esses fenômenos podem ocorrer simultaneamente. Um exemplo que eu sempre uso em sala de aula é vocês pensarem, por exemplo, na água de um rio. O que acontece no rio? Parte da luz é refletida, você tem aqui no interior a gente fala o ar que vem da água, aquilo não é ar, pelo amor de Deus, é reflexo. Então a luz bate na água e reflete nos seus olhos. Você tem refração, porque a luz ilumina a água embaixo, ela muda de meio, e você tem parte dessa luz que é absorvida para aquecer a água, você tem absorção. Então você tem três fenômenos simultâneos ocorrendo aí, tudo bem? Objeto e imagem. Um sistema óptico qualquer. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de objeto e imagem. Um sistema óptico qualquer, seja ele refletor ou refrator, refletor um espelho, refrator um pedaço de vidro, muda de meio, tem a finalidade de associar a imagem a um dado objeto. Então, quando a gente fala de imagem e objeto aqui, eu não estou falando da minha imagem me ver no espelho, eu estou falando de um sistema óptico e eu tenho objeto e imagem baseado em raios luminosos. Então, olha só. O que é um chamado dentro da óptica geométrica de ponto-objeto? É definido como um feixe luminoso que incide, entra em um sistema. Então, olha só. Eu tenho um ponto que dele saem raios de luz que juntos são um feixe de luz. Então, esse feixe de luz tem um ponto em comum. Esse ponto em comum a gente chama de ponto-objeto. E como eu consigo ver o ponto de onde saíram esses raios de luz, a gente chama de ponto-objeto real, tudo bem? Então, um ponto-objeto real são um feixe de luz que entra numa superfície S e eu consigo ver o ponto de onde eles partiram. Então, esse é um ponto-objeto real. O que é um ponto-objeto virtual? Eu tenho meu feixe aqui, ó. Vocês conseguem ver que eles não juntam aqui? Eles estão convergindo. Mas eles só vão fazer isso depois da superfície. Então a projeção do caminho que esses raios de luz seguem forma um ponto. Esse ponto aqui eu chamo de ponto-objeto virtual. Reparem, ponto-objeto, eu não estou falando de objeto, imagem no espelho. Eu estou falando de uma classificação óptica em relação aos raios de luz, beleza? E o terceiro, eu tenho um ponto-objeto impróprio. Ó, eu tenho 3 raios de luz que juntos formam um feixe de luz. Esse feixe de luz ele não coincide, ele não parte de um ponto comum e nem se eu projetar o caminho deles não vai juntar num ponto comum. Então esse é um ponto-objeto chamado de impróprio, que a gente chama de POI, a abreviação, ou PO com o símbolo de infinito aqui, tudo bem? Vocês vão ver das duas formas escritas aí nos materiais didáticos. Ponto-objeto. O que seria o nosso ponto-imagem? Nosso ponto-imagem é o definido pelos feixes luminosos que emerge de um sistema óptico, tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, sistema óptico, 3 raios de luz saindo, que juntos formam um feixe que convergem num ponto comum. O próprio raio de luz se junta num ponto. Então nesse caso eu tenho um ponto-imagem, porque está saindo do sistema óptico, e ele é real porque ele se junta aos próprios raios de luz, beleza? O que é um ponto-imagem virtual? Eu tenho 3 raios de luz saindo do sistema óptico. Se eu projetar, fazer uma linha tracejada, eles vão se unir num ponto que eles não se estavam juntos, mas eu projetei. Então essa projeção forma um ponto-imagem virtual, tudo bem? E por fim, o que é um ponto-imagem impróprio? É quando o raio de luz ele não se junta nem por projeção, nem propriamente, eles são paralelos entre si. E se eles são paralelos entre si, eles são ponto-imagem impróprio, PII ou PI infinito, beleza? Isso aqui está de uma forma bem simplificada e ela vai ser mais detalhada na hora dos exercícios. Vai ter um vídeo só para falar de exercício de princípios básicos de óptica geométrica. Acompanhe o canal, siga, clica aí no sininho, siga as postagens, comenta, compartilha, beleza? Ajuda a gente a crescer. Bora lá. E por fim, chegamos ao fim da nossa aula. Vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu aqui. O que a gente viu aqui? Primeiro, a gente viu o princípio da visão. A gente tem que lembrar que para a gente enxergar, a gente precisa, lógico, de olhos saudáveis, mas a gente precisa de uma fonte luminosa. Sempre de uma fonte de luz.
A gente viu os pincéis, ou os feixes luminosos, e os tipos de feixes, convergente, divergente e cilíndrico. A gente viu as fontes luminosas, classificação e tipos. Fonte primária ou secundária, incandescente ou luminescente, fluorescente ou fosforescente, tudo bem? E o tipo, poli ou monocromática. A gente viu os meios de propagação, meio translúcido, meio transparente ou meio opaco. A gente viu hoje também os princípios da óptica geométrica, o princípio da propagação retilínea. E dentro do princípio da propagação retilínea a gente viu os exemplos aí, ó, de princípio de propagação retilínea, câmara escura, sombra e penumbra e eclipse. A gente viu o princípio da independência dos raios luminosos, que eles se cruzam e continuam se propagando como se nada tivesse ocorrido, mesmo tendo se cruzado. E o princípio da reversibilidade do caminho óptico, o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Tudo bem? Se eu enxergo uma pessoa pelo espelho, essa pessoa também vai me enxergar de volta. A gente viu o princípio de funcionamento das cores, como a gente enxerga uma cor. Tudo bem? Qual é o princípio físico para a gente enxergar uma cor? A gente viu fenômenos ópticos, reflexão, refração e absorção, lembrando que eles podem ocorrer simultaneamente. A gente viu a classificação de ponto-objeto e ponto-imagem, lembrando que é uma classificação baseada em feixes de luz incidindo ou saindo de um sistema óptico. Tudo bem? E com isso, eu encerro a parte teórica da aula de hoje. Bora pro vídeo, ó, tá aqui em cima, o Sato vai colocar aí para vocês a parte de exercício. Bora lá, se puder, compartilha, acessa o nosso canal, compartilha, curte, vê se puder colaborar, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também possam ficar interessadas nesse assunto ou que estejam estudando para seus vestibulares aí. Eu agradeço muito. Eu sou o Rodolfo Caversan, conhecido como Professor Valdívia, e aqui fica meu abraço, sucesso total, pessoal. Até mais!